Para haver mercados, é preciso existir propriedade privada. Olha como ele vai encadeando. Logo, se não há propriedade privada, não pode existir mercados. E não havendo mercados, não pode haver preços. O que há são pseudo-preços. Ora, não havendo preços, não pode existir cálculo econômico. Como é que você vai fazer cálculo econômico se você não tem preço? Tem uma coisa que parece que é um preço, mas não é um preço. Por exemplo, o preço do bilhete de metrô em Moscou, em 1917, era o mesmo que quando acabou a União Soviética em 1991. Como é que um preço pode ficar parado 70 anos? Isso é preço. É um pseudo-preço, né? Uma coisa artificial. Essa é a essência do argumento de Mises contra os socialistas num debate que esquentou lá ao início dos anos 20, porque os caras estavam olhando a experiência da União Soviética, em 1920 e poucos, a economia da União Soviética estava crescendo demais, porque o Lenin começou a fazer investimentos pesados, maciços, em máquinas, equipamentos, ferrovias, e a economia estava crescendo, o pessoal do lado de cá do mundo ficou, pô, acho que os caras estão certos, acho que o sistema é esse. E eles conseguiram angariar muita simpatia, né, no então mundo capitalista. Mas o Mises, desde aquela época, já argumentava, você não tem preços, porque preço só pode existir onde houver mercado, e mercado só pode existir onde houver propriedade privada. Se você não tem propriedade privada, não tem mercado, não tendo mercado não tem preço, logo é impossível haver cálculo econômico. E ele foi mais longe, ele dizia, o socialismo é um sistema que seguia às cegas. Essa é a frase do próprio Mises. O socialismo é um sistema que seguia às cegas. E ainda foi mais além, disse, esse sistema vai durar 60, 70 anos e vai desmoronar por ele mesmo. O cara falou isso em 1920. Quando é que desmoronou a União Soviética? Em 1989. Durou 69 anos. E ele não era econometrista. Foi na intuição. Foi na intuição. Mais tarde a gente vai voltar a esse debate. A teoria do capital talvez seja um dos temas mais áridos de se estudar. O Mises morreu em 73. Não chegou a ver a queda do... Esse é um dos temas mais áridos e pouco estudados. Para você ler o livro do Bombaverk sobre a teoria do capital, você tem que estar muito disposto a ler o livro do começo ao fim, porque é um assunto pesado, árido. Eu acho que é um dos motivos pelos quais os economistas pararam de estudar a teoria do capital, o que empobreceu demais a teoria econômica. Mas, na teoria austríaca, a teoria do capital desempenha um papel fundamental, que chega a diferenciar a escola austríaca de todas as outras escolas do pensamento. Por uma simples razão, só a escola austríaca possui, hoje em dia, uma teoria do capital. Você vai estudar macroeconomia numa escola keynesiana ou numa escola monetarista, eles não vão te ensinar a teoria do capital. Eles vão dizer, o capital é uma constante. K igual a K0. Seja um keynesiano, seja um monetarista. Como se o capital é constante? Por exemplo, se amanhã a UERJ comprar um outro computador e colocar numa outra sala, já aumentou o estoque de capital da UERJ. Um dos estragos maiores da macroeconomia foi ter levado os economistas a abandonarem o estudo da teoria do capital. Porque o Keynes tirou a teoria do capital, que até então era estudada, e simplesmente não colocou nada no lugar dela. E, sem dúvida, o economista que mais contribuiu para essa visão austríaca do capital foi Eugen, né? Eugen, Eugênio, Eugen em alemão, von Bombaverk, que seguiu a tradição do Menger. Depois o Mises, Hayek e outros austríacos, o Hayek até os anos 30, depois ele parou de escrever sobre isso também. Ele tem um livro chamado A Teoria Pura do Capital, que eu acho que é de 1937, se não me falha a memória.
e continuaram dentro dessa tradição do Karl Menger. O ponto central, que a gente vai ver depois em gráficos, para desespero de alguns colegas meus mais puristas, mas que vai ficar muito mais fácil entender, é o conceito de estrutura de capital ou estrutura de produção, que considera que um bem, desde que ele começa a ser produzido até ficar pronto na forma de um bem final, ele passa por várias etapas no processo produtivo, do que se chama hoje modernamente de cadeia produtiva, né? Esses diversos estágios ou etapas é que correspondem à estrutura de capital da economia. Portanto, o capital não é homogêneo, como os modelos da mainstream supõem, e muito menos constante, como os modelos macroeconômicos consideram. O capital é essencialmente heterogêneo e varia com os demais fatores de produção ao longo do tempo. Quando o austríaco fala em capital, ele não está se referindo nem a dinheiro, que é, se você perguntar a uma pessoa do povo, assim, um homem comum, um torcedor do Flamengo, o que é capital? O que é capital? Ele vai botar a mão no bolso assim e vai dizer, capital, estou precisando de capital. Ele associa capital com dinheiro. Se perguntar a um certo ex-presidente da República o que é capital, ele vai dizer, é Brasília. Se perguntar a um economista formado até 1950, ele vai dizer, capital é o conjunto das máquinas, equipamentos, construções, instalações, etc. Se perguntar a um economista formado de 1970 para cá, ele vai dizer, capital não é só isso, capital inclui também os investimentos em capital humano, quer dizer, educação, saúde, nutrição e em tecnologia. E se perguntar a um austríaco o que é capital, ele vai dizer, capital é uma estrutura de produção que inclui todos os fatores de produção, inclusive o trabalho. O fator trabalho está contido dentro do conceito de capital da economia. Também, tudo isso. Você pode adaptar para a teoria do capital humano. E ele é heterogêneo. Por exemplo, uma parte do capital, dizia o Bombaver, que é fixa, e a outra ele chamava de circulante. Uma secretária, ela pode trabalhar tanto aqui na UERJ como numa empresa privada, porque o serviço que ela vai executar basicamente é o mesmo. Talvez na empresa privada vai ser mais exigida, mas ela vai poder desempenhar. Já um engenheiro especialista em petróleo, se ele perder o emprego dele, ele vai ter que procurar uma outra empresa especializada em petróleo para poder ganhar o salário que ele ganhava. Ele não vai poder trabalhar como engenheiro numa outra área da engenharia. Ou então ele vai ter que investir um tempo estudando outras coisas para poder conseguir emprego. Uma ferramenta utilizada para produzir pianos não pode ser tirada de uma fábrica de pianos e levada para uma fábrica de automóveis para produzir automóveis. Esse é o capital fixo ou específico. E o capital circulante é esse exemplo da secretária, né, que eu dei. A heterogeneidade dos bens de capital e o fato de que as economias possuem estruturas de capital, isso torna a escola austríaca, só isso já tornaria a escola austríaca diferente das outras. Levam, entre outras hipóteses, como por exemplo a do individualismo metodológico, os economistas austríacos a rejeitarem a análise macroeconômica. Porque toda a macroeconomia é construída com base de que o estoque de capital é constante. A macroeconomia estuda modelos de curto prazo. E como é que se definiu o curto prazo lá no início da macroeconomia? É aquele período de tempo em que um dos fatores de produção, pelo menos, é constante. E esse fator era o capital. Talvez nos anos 30 fizesse algum sentido. Eu digo talvez porque antes disso o Bombaver já mostrava que não. Porque quando se falava em capital naquele tempo, você pensava em equipamentos pesados que levavam meses para serem construídos, levavam anos para serem colocados em funcionamento. Mas, mesmo assim, o Bombaver, que se não me engano morreu em 1924 ou 25, antes disso já tinha mostrado que
o capital é heterogêneo. Então, para que serve a macroeconomia? Se ela considera o estoque de capital constante. Essa é a questão dos austríacos. A gente deve estudar a macroeconomia? Eles dizem não. Deve estudar, se você é economista, deve estudar, porque você vai ter que conversar com os seus colegas. Agora, para que serve? É uma questão que eu vou deixar no ar, e a gente vai ter também uma aula sobre a teoria do capital, que talvez vai ser a aula mais pesada do curso, porque é um assunto muito árido, espinhoso. Teoria monetária. Esse é um tema que eu gosto de falar sobre ele. A teoria monetária austríaca, ela foi esboçada no último capítulo do livro do Karl Menger. Dá uma lida lá no último capítulo, aquela edição dos Princípios de Economia Política do Menger, em português. É uma aula maravilhosa sobre moeda, o início da moeda, para que serve a moeda. Mas ela foi desenvolvida num livro de 1912, ano que vem vai ter a comemoração do centenário desse livro, do Mises, chamado em alemão Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel. É a única frase em alemão que eu sei falar, porque um colega alemão que dá aula na Universidade de Aracaju, que é economista austríaco, ele me fez repetir essa frase 20 vezes até que eu falasse certo. Então, eu não esqueci mais. E ele não falou que a tradução está errada. Não é teoria da moeda e do crédito. É teoria da moeda e dos meios de pagamento, ou meios circulantes. Então, os pontos principais podem ser resumidos em 5. Esse livro do Mises, sobre teoria monetária, é a obra-prima, quer dizer, a obra-prima dele é a ação humana, mas em termos de teoria monetária, você pode dizer que é o principal livro sobre moeda escrito por um austríaco. O primeiro ponto, os efeitos das variações do estoque de moeda afetam desigualmente os preços relativos e a estrutura de capital, os padrões de produção da economia e alteram os níveis de emprego dos fatores de produção. Já nesse livro de 1912, o Mises chamava atenção para esse fato de que aumentos na oferta de moeda não produzem benefícios para a sociedade, porque esses aumentos na oferta de moeda não têm capacidade de alterar os serviços de troca proporcionados pela moeda. Eles têm o efeito de reduzir o poder de compra de cada unidade monetária. Numa conferência na Universidade de Buenos Aires, em 1957, está no livrinho chamado As 6 Lições, sobre inflação, o Mises começou assim: por que o caviar é mais caro que a batata? As pessoas ouviram essa frase e devem ter pensado, pô, esse cara está doido, o que isso tem a ver com inflação? Aí ele começou a explicar, muito didaticamente. A oferta de batatas em relação à oferta de caviar é muito mais abundante. Então, o preço relativo, que é a relação entre os dois preços, entre caviar e batata, vai ser sempre favorável ao caviar. Daí ele passa para a moeda e para a inflação. Por que no processo inflacionário, você, para trocar cada bem, cadeira, jarra, copo, caixa de som, projetor, etc., por moeda, num processo inflacionário, você vai ter que, na troca, você vai ter que dar cada vez mais moeda para ter o mesmo bem. Porque a moeda faz o papel das batatas e os bens fazem o papel do caviar.